E aí, vamos desvendar juntos uma questão clássica sobre sífilis secundária. A ideia aqui é que, no final, os conceitos mais importantes sobre essa doença fiquem bem claros, prontos para serem usados tanto na prática clínica quanto em provas. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o desafio clínico, depois disseca a resposta, mergulha fundo na infecção, fala de diagnóstico e tratamento e, para fechar, tem dicas de ouro e um resumo com tudo o que importa. Vamos lá? Então, vamos ao nosso desafio. A sífilis não é chamada de a grande imitadora à toa, né? E essa questão de prova testa exatamente isso, a nossa capacidade de separar o que é verdade do que é mito sobre ela. A questão é da Fumark, de 2006, e pede para a gente achar a afirmativa incorreta. As opções falam sobre acometimento de palmas e plantas, como são os gânglios, a infecção das lesões de mucosas e até a taxa de transmissão. E aí, qual delas está errada? A resposta incorreta, ou seja, a exceção que a gente procura é a letra B. Mas o mais importante não é só saber qual é a errada, é entender o porquê de ela estar errada. É isso que consolida o conhecimento. E é o que a gente vai analisar agora. Bom, entrando na segunda parte, vamos dissecar o erro. A alternativa B fala algo sobre a linfadenomegalia que simplesmente não bate com a realidade clínica da sífilis secundária. Vamos ver por quê. E esse slide aqui mostra o ponto crucial de uma forma bem clara. A questão descreve a linfadenopatia como assimétrica e dolorosa. Só que a descrição clássica da sífilis secundária é o exato oposto. Os gânglios aumentam de forma generalizada, simétrica e, o mais importante, eles são indolores. Se dói, a gente tem que pensar em outras coisas, como uma infecção bacteriana secundária. Agora, só para não deixar dúvida, vamos confirmar as outras. A letra A, corretíssima. Acometimento de palmas e plantas é um sinal clássico. A C também está certa. As lesões em mucosas, nossa, são lotadas de treponemas, super infecciosas. E a D nos dá um dado epidemiológico bem preciso. A taxa de transmissão é mesmo por volta de 30%. Certo. Com a questão resolvida, vamos aprofundar. Como é que o treponema pallidum age no corpo para causar todos esses sintomas? Qual é a lógica por trás da infecção? Bom, a sífilis é uma infecção sistêmica causada por essa bactéria em forma de espiral, o treponema pallidum. Ela é bem esperta, entra no corpo por microlesões e em pouquíssimas horas já está pegando carona nos sistemas linfático e sanguíneo para se espalhar. O processo todo segue uma lógica bem clara. Primeiro, a inoculação, que forma aquela lesão inicial, o cancro duro. Depois, a bactéria se espalha silenciosamente pelo corpo. E é essa disseminação sistêmica que, semanas ou meses depois, explode na forma da sífilis secundária, quando a carga de bactérias está no pico. E aqui está o pulo do gato, o que responde à nossa questão. Na fase primária, a adenopatia é localizada, perto do cancro, mas na secundária, a resposta do corpo é sistêmica. Vários gânglios em múltiplas cadeias ficam aumentados de forma simétrica e, o ponto crucial, indolores. Exatamente o oposto do que a alternativa B descrevia. Beleza, já entendemos a doença. E na prática? Como a gente diagnostica e, mais importante, como se trata a sífilis secundária? O diagnóstico é sorológico. Usamos os testes não treponêmicos, como o VDRL, que geralmente vem com títulos altíssimos nessa fase, e confirmamos com os testes treponêmicos. Mas tem uma pegadinha aqui, o efeito prozona. Um excesso de anticorpos pode, de forma paradoxal, dar um resultado falso negativo no VDRL. Fica a dica. E o tratamento? Continua sendo a boa e velha penicilina G-benzatina. Para sífilis secundária, a dose de 2,4 milhões de unidades intramuscular em dose única. E o mais incrível é que, até hoje, o treponema pallidum não criou resistência clínica à penicilina. Depois de tratar, é fundamental conhecer e avisar o paciente sobre a reação de Jarisch-Herxheimer. É uma resposta inflamatória à morte em massa das bactérias que causa febre, dor de cabeça, mal-estar. O ponto mais importante aqui é isso não é alergia à penicilina. É um evento esperado e que se resolve sozinho. Agora vamos para aquela parte que ajuda a gente a não esquecer mais. Umas dicas de ouro e curiosidades para fixar o conhecimento e entender o contexto da sífilis. Uma dica de prova clássica para lembrar dos sinais na pele da sífilis secundária é o mnemônico dos 3 Ps. Lesões na palma da mão, na planta do pé e a presença de pápulas, que muitas vezes têm aquela cor de cobre. Tem um ditado antigo que é fantástico para a gente ter uma ideia do drama que era essa doença antes dos antibióticos. Uma noite com Vênus, uma vida inteira com o Mercúrio.
O tratamento era com mercúrio, um metal tóxico. Isso mostra o quanto a penicilina foi revolucionária. E a história do combate à sífilis é uma história de gigantes da ciência. Paul Ehrlich, com sua bala mágica, o Salvarsan, Jules Bordet, que com seu trabalho abriu caminho para os testes sorológicos, e, claro, Alexander Fleming, com a penicilina que mudou o jogo completamente. Bom, estamos chegando na reta final, vamos juntar tudo que a gente viu aqui nos pontos mais importantes, aquilo que tem que ficar guardado. Então, para levar para a vida, na clínica, pense em adenopatia generalizada e indolor e sempre suspeite de sífilis ao ver lesões em palmas e plantas. Em relação à transmissão, lembre que as lesões e mucosas são altamente contagiosas e o risco de infecção é de 1/3. No tratamento, a penicilina continua sendo o padrão ouro e é fundamental orientar sobre a reação de Jarich-Herxheimer. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Com tanto conhecimento, testes eficazes e um tratamento que cura, por que será que a sífilis, a grande imitadora, continua sendo um baita desafio diagnóstico e um problema de saúde pública em pleno século XXI?